Graça e paz. Estamos aqui para gravar mais um vídeo em continuidade aos outros que nós estamos falando a respeito dos juízos da grande tribulação. Nós já falamos sobre os selos, sobre as trombetas e hoje nós vamos falar sobre as taças. Agora nós chegamos aqui no ponto em que já se passou a primeira metade da tribulação, da grande tribulação, os 3 anos e meio. Nós já estamos entrando agora, nos últimos 3 anos e meio. E à medida que o tempo vai passando, a coisa vai ficando pior, né? Nós vemos essa situação só piorando. E Jesus, ele comparou, né, a tribulação, a grande tribulação, com uma mulher que está para dar à luz. Que no princípio, né, fala que haveria sinais no céu, na terra, terremoto, rumores de guerra, tudo isso. Ele fala, não, isso é só o princípio. Então, quando nós ouvimos falar disso, ou seja, no início a mulher ela começa a sentir dor fraca, espaçada. Mas no final as dores vão ficando fortes, né? E cada vez uma dor mais próxima da outra. E aqui a mesma coisa vai acontecendo aqui na tribulação. A situação vai ficando cada vez mais insustentável, mais insuportável. Porque a dor de ter um filho de parto normal é uma dor bem complicada, bem insuportável mesmo. Mas nós sabemos que quando a criança nasce, passa, né, tudo isso, a gente esquece tudo isso. Então eu sei que tudo que Deus vai trazer aqui na grande tribulação é para juízo mesmo, para juízo e para vitória da igreja. Deus, né, nós sabemos que o livro de Apocalipse é a revelação do próprio Jesus e é a resposta, né, para toda a injustiça do mundo. É Deus trazendo justiça sobre o mundo. E aí, aqui em Apocalipse 15, versículo do 1, fala assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então aqui já são as 7 taças. Então Deus usou 3 medidas, que foram os selos, as trombetas e agora as taças da ira de Deus. Agora as taças, nós vimos que o juízo dos selos foi parcial. A gente via que queimava uma terça parte da terra, uma terça parte disso. Então era parcial. Das trombetas também. Mas agora nas taças as coisas vão ficando mais complicadas. E a primeira está aqui em Apocalipse 16:1. Fala assim: ouvi vindo do trono uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então nós só estamos vendo aqui que o anticristo ele já havia profanado o templo, né? Ele já havia colocado a sua imagem lá e já havia pessoas adorando a imagem. Porque essa praga agora ela é derramada sobre esses que adoram a besta e que tinham o quê? O seu sinal. Esse sinal, seja lá um chip ou uma tatuagem, ele vai provocar ele mesmo, ele em si, né, algo dentro dele que pode provocar mesmo essas chagas malignas. Porque vai ser algo estranho que vai estar no seu corpo, não é algo natural. Então essa chaga maligna, né, quando o anjo derrama, pode ser que esse próprio chip, ele solte alguma toxina no organismo e cause essas chagas malignas. Ou não, tá? Isso aqui é só algo que não fala na Bíblia. Isso aqui é algo que eu mesmo pensei, que pode ser isso. Mas eles vão ter essas chagas malignas. Mas nós já vimos também, lá nas pragas do Egito, houve uma praga que houve úlceras também nos homens. Os homens se encheram de úlceras. E outra coisa, há uma outra passagem também que os homens eles sofrem com úlceras. Aqui quando os filisteus eles pegam a arca de Deus e levam para a terra deles e colocam lá no templo de Dagon, que era o deus deles. Aí o Dagon aparece um dia sem cabeça, outro dia ele com os membros cortados, até que de repente os homens também começam a aparecer neles chagas. O 5 verso 6 fala assim: porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Então,
o que acontece? Eles começaram, os filisteus levaram a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, para um lugar profano, para um lugar pagão, e aí eles começaram a ter essas hemorroidas. E olha que fala o verso 11, é 1 Samuel 5, tá? O 11 fala assim: enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade. E a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam, olha para você ver, provocava morte. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Eles tinham úlceras e hemorroidas, porque a arca da aliança estava ali. Então, não é a primeira vez que nós vemos esse juízo de Deus. Então, não é nada de alienação. Né? Às vezes a pessoa fala, isso é simbólico. Foi simbólico lá na terra lá dos filisteus? Não foi, não. Está lá em 1 Samuel 5, se você quiser conferir. Aí, vem a segunda taça, que está aqui no 16, versículo 3. Fala assim: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Nós vimos, aí no selo, na trombeta, acho que nas trombetas, que 1/3 parte do mar, né, caiu um grande monte, que pode ser esse meteoro que eles estão dizendo aí que está vindo de encontro à Terra, ou um cometa. Sei que algo caiu, né, que morreu 1/3 das almas viventes do mar, 1/3 das embarcações. Agora é todo. Agora é o mar inteiro se tornou em sangue. Imagina todos os animais mortos. Imagina as praias. O próprio sangue em si, ele dá um mau cheiro. E agora imagina aquele monte de peixe também morto, as praias todas lotadas de peixe morto. Imagina o mau cheiro que ficou esses lugares, né? Essas cidades litorâneas. Imagina. E aí, fala que é todo o mar. Afetou o mercado, afetou a alimentação. Nós já vimos, né, que a fome já estava lá no terceiro cavalo. Já estava a fome. Agora imagina, lá no selo, lá no início da tribulação já estava tendo fome. Imagina quando chegar aqui no final. É gente morrendo de fome, é gente morrendo de úlcera, é gente morrendo porque estava lá no mar e morreu. Tudo isso. E aí veio o terceiro, né? O terceiro anjo. Terceiro, tá aqui no versículo 6 e 7. Fala assim, o verso 4, desculpa. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Agora são as águas potáveis. E olha o que fala. E ouviu o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas, visto como derramar o sangue do santo e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouviu outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Sangue a beber, porque não tinha água potável. E agora o pior, já tinha morrido todos os peixes do mar, agora morreram também todos os peixes dos rios. E imagina a sede que vai ter. Imagina a fome que vai ter. Imagina a situação. Tudo se transformando em sangue. Imagina o mau cheiro que tudo isso vai provocar. Aí nisso nós lembramos o quê? Lá do Egito, do Nilo, que se transformou em sangue. Nós já vimos isso também. E foi simbólico? Não. O rio Nilo se transformou em sangue. E agora, a mesma coisa aqui é literal. Vai acontecer. Vai acontecer. Que você possa consertar enquanto é tempo. Para não ficar aqui, para passar por isso. Que nós possamos acordar, né, despertar desse sono e viver uma vida reta, santa, diante de Deus. Aí vamos para a quarta. Então a primeira, chagas malignas nos adoradores lá da besta.
mar que se transforma todo em sangue, que morre tudo que tinha dentro do mar, toda a alma vivente no mar. Nos rios, água também sangue, todos os animais também do mar, dos rios mortos. E agora a quarta trombeta. Vamos ver aqui no verso 9, né? 8. E o quarto anjo, verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem todo o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então os homens sabiam que era um juiz de Deus. Só um juiz de Deus, gente. Quem não vai entender que é Deus? O mar se transforma todo em sangue. Vai falar que é algas? Mata tudo. Aí o rio também se transforma todo em sangue. E agora é o sol. O sol agora, o que acontece? Os cientistas eles têm anunciado que a camada de ozônio está danificada. Só que aqui, irmãos, a camada de ozônio ela vai acabar. E o que nos protege de não ter um câncer, né? Um câncer de pele e tudo, é a camada de ozônio. Então, não vai adiantar usar protetor, não vai existir protetor para proteger. Porque não vai ter camada de ozônio. Os homens não vão poder sair durante o dia, porque o sol vai provocar queimadura de 3º grau. Imagina o que é isso. Então, os homens, aqui eles falam que os homens, olha para você ver, os homens blasfemaram, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. Não se arrependeram. A ciência, ela pode ter, né? Antes, né, a gente falava muito da ciência, que se contrária à palavra, mas hoje a ciência e a palavra estão assim, juntinhas. Ciências, eles estão avisando. Hoje eu ouvi no jornal que julho de 2023 foi o mês mais quente registrado pela NASA. Eu achava que a NASA era só questão de astronauta. Não, ela também tem um departamento que cuida dessa questão climática. Então, e ela avisou que vai ficar cada vez mais quente. E que as geleiras, né, lá na Antártida, nesse lugar aí, estão acelerando o seu derretimento em até 3 vezes, já estão derretendo. Então, significa que a água do mar vai ficar mais quente, que a água vai subir, que as marés vão ficar a cada vez mais alta, porque a água está, à medida que a geleira ela vai derretendo, a água vai aumentando, né, o seu volume. Então, mais alagamentos, mais destruição, mais o quê? Sol quente, mais queimadas, porque imagina um sol desse jeito. A vegetação, qual planta que vai sobreviver? Mais queimadas, mais problemas respiratórios, porque não tem umidade no ar. Então, uma coisa acarretando a outra. É um efeito dominó. E essa taça, então, da ira de Deus. É a quarta, né? Vamos para a quinta. Cada vez ficando pior, né? O juízo de Deus que estava agora sobre a terra, o mar, o trono da besta. Agora nós vamos ver aqui o quinto anjo. É no verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O que acontece? As chagas, nós já vimos lá desde a primeira taça. Os adoradores da besta já vão ter chagas malignas. Agora, o sol, provocando queimaduras, até de 3º grau. Então, ali, esse Deus deles, né, o trono da besta ali, ele é muito, né, não protegeu nem os seus, não protegeu nem aqueles que adoraram ele estava podendo proteger. E eles agora, então, começam a sofrer de uma maneira, assim, assustadora. Eles mordiam, a palavra está falando aqui, que eles mordiam as suas línguas de tantas dores. Por causa das chagas, né, por causa das queimaduras. Então, agora,
Não tinha remédio que passava. Não havia analgésico para passar essas dores. E aí eles começam o quê? Não se arrependem, mas eles estão sempre o quê? Blasfemando do nome de Deus. E não se arrependeram das suas obras. Ou seja, até aqui Deus ainda está dando tempo, né? Enquanto tem vida, a pessoa pode se arrepender. Não importa o grau do pecado dele, não importa o grau de envolvimento dele no ocultismo, no satanismo, no espiritismo, nada disso. Quando eu falo ocultismo é tudo isso, né? Não importa o número do grau que vai ser o pecado dele. Mas se ele se arrepender, Deus é Deus que perdoa. Se Deus vê que houve arrependimento é aquilo que acontece dentro de nós. Acontece dentro e é manifesto fora, né? Ou seja, algo que eu me arrependi no íntimo do meu coração e eu mudei a minha atitude. Isso é arrependimento. Esse negócio de que arrepende no outro dia pratica a mesma coisa, não é arrependimento. Então, se a pessoa arrepender de todo o coração, Deus perdoa. O pecado pode ser vermelho como escarlate, né? Que vai ficar branco como a pura lã, se houver arrependimento. E buscar o Senhor, né? Pecado confessado e largado é pecado perdoado. Então Deus está aí, nós ainda temos a oportunidade. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Podemos invocar o nome do Senhor hoje e ser salvos. Salvos dessa ira divina. Salvos dessa ira. Salvos, né? Para vivermos uma vida eterna, de alegria, de saúde, de paz, de tudo que você pensar de bom. Eternamente. Basta nós querermos e tomarmos a atitude de nos voltarmos para Deus, da sua palavra, cumprir os seus mandamentos. E aí, nós falamos, né, dessa praga agora, desse juízo agora, da quinta, né? Agora nós vamos para a sexta. Está no verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E a boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho sem demora, como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então agora, esse sexto anjo, ele derrama sua taça ali sobre o rio Eufrates, e o rio seca. Com um sol desse jeito, um sol quente dessa forma. Os rios já deviam estar tudo se secando, mas agora ele se seca totalmente. O rio Eufrates tem notícia que ele já está secando já desde 2012. Mas essa seca que está acontecendo nele é provocada também por muitos desvios, né? Desvio que os países fazem para que a água, assim como desviaram o São Francisco aqui para a água para o Nordeste. Então, assim, houve muitos desvios também no rio Eufrates para banhar ali a Turquia, aqueles países que fazem fronteiras ali. Então, assim, muito diminuiu a vazão dele, diminuiu muito. Em alguns lugares até ficou bem seco, já está bem seco, mas aqui ele vai ficar totalmente seco. Totalmente seco. Por quê? Você imagina, está falando aqui que da boca, né, do dragão, da besta e do falso profeta são demônios que foram congregar todos os reis da terra, do mundo. Todos os reis do mundo. E a passagem por onde eles passaram foi justamente onde havia o rio Eufrates, para chegar nesse lugar chamado Armagedon, que é onde vai ter a guerra do Armagedon. Só que essa guerra é o anticristo. Ele vai, então nós vimos aqui, ele vai congregar exércitos do mundo inteiro para ir contra Jerusalém. Aí só que vai ser o momento em que o nosso Jesus Cristo ele volta. Na sua segunda vinda.
Não estou falando de arrebatamento, estou falando de segunda vinda. Quando a palavra de Deus fala que todo olho verá. Todo mundo vai ver, porque vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Por que todo mundo vai ver? Porque todas as redes de televisão vai estar ali. Porque tá se preparando para uma guerra. Quando tem uma guerra, quando tem um evento mundial, né? Está sendo transmitido ao vivo para todo mundo. Vai ser transmitindo ao vivo. E nesse momento, Jesus Cristo ele volta. Glória a Deus por isso. Então, nessa sexta praga, né, ele congrega tudo, o rio Eufrates seca, ele congrega os demônios que saem para congregar as pessoas do mundo inteiro. Para quê? Para vir contra Jerusalém, contra Israel. Só que o Deus Todo-Poderoso, ele vem em defesa de Israel. Porque qual é o segredo de Israel? Deus peleja por eles. Se Deus não pelejasse por Israel, Israel não estaria ali até hoje, não. Um povo que deixou de ser nação em 1948, em 586 a.C. 586 a.C. Está lá em 2 Reis 25, quando Nabucodonosor coloca fogo em Jerusalém. O rei Ciro permite a volta do povo para sua terra, mas o povo voltou livre? Não. O povo voltou sob o governo da Média-Pérsia, depois passou para o governo de Alexandre o Grande, depois passou para Roma. Para Roma, quando Jesus vem, eles estão debaixo da autoridade dos romanos. Aí em 70 depois de Cristo, o que acontece com a nação de Israel? Ela é dispersa por todo o mundo. Quando houve o cativeiro na Babilônia, eles foram só para a Babilônia. Então eles voltaram, eles estavam juntos, eles estavam unidos. Mas 70 anos depois de Cristo, quando Jesus fala que que o templo ele seria destruído. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída. E o povo foi disperso por toda parte do mundo. Principalmente ali para a Europa. Por isso Hitler conseguiu matar 6 milhões de judeus. Porque eles não tinham pátria. E aí, eles voltam agora a ser uma nação livre em 1948. Depois da Segunda Guerra Mundial. Depois do Holocausto. Que o mundo inteiro ficou com vergonha. Que não fizeram nada para ajudar os judeus. Aí fizeram uma reunião na ONU e resolveram lá. Votaram para que Israel pudesse voltar para sua terra. Mas ainda até hoje, né? Nós vimos lá que só em 1967 eles conseguiram reconquistar Jerusalém. Cisjordânia, faixa de Gaza. Mas o segredo de Israel é que Deus peleja por eles. E nessa hora Jesus volta. Em Zacarias 14:4 fala que ele põe os pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte se fende. E olha o que acontece. Depois, se você quiser, confere lá Zacarias 14:4. E aí, continuando lendo aqui, olha. O 17 agora. Apocalipse 16:17. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito, está consumado. Está feito. Agora está consumado. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Gente, olha quando Jesus diz lá na cruz, está consumado, está feito, está pago. Houve terremoto também. Mateus fala, Mateus 27, e parece que é o verso 50, fala que até sepulcros se abriram, que houve um terremoto, que racharam as pedras, que as pedras se fenderam. Aqui está falando que é um terremoto que nunca houve. Imagina esse terremoto da Turquia, que foi um terremoto assim que morreram, não lembro o número de pessoas, mas morreu muita gente. Foi um terremoto assim pavoroso.
Aqui está falando que nunca houve terremoto, que as cidades, elas se fenderam em três partes. Está falando da grande cidade aqui, ele está falando de Jerusalém, ele está falando de outras cidades. E o interessante, que olha para você ver, toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Ou seja, vai haver uma mudança na topografia da terra. Os montes não se acharam por quê? Porque quando sacudiu demais a terra, tudo saiu do seu lugar. Tudo saiu do lugar. Imagina, mudou toda a topografia ali. As coisas mudaram de lugar. Mas é interessante também aqui no verso 21, olha. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Sabe quanto que é um talento? Nossa, 30 quilos. 30 quilos. Imagina a pedra de 30 quilos caindo do céu. Mas isso também já aconteceu, sabia? Mas não de 30 quilos. Aqui em Josué, lá nos dias de Débora também, naquela guerra lá contra a Cícera, né? Aqui em Josué 10, versículo 11, fala assim, sabe a guerra em que o Josué ora e que o sol para? Pois é, olha o que acontece. O Josué 10, versículo 11, fala assim, sucedeu que fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então nós vamos entender o quê? Que esse grande exército que vem contra Israel, eles agora morrem por causa desse terremoto, que é uma que acontece? O terremoto vai mudar toda a topografia. Por causa das pedras que vão cair. É o juízo de Deus. É o juízo de Deus. A Bíblia fala, né? Aqui em... Deixa eu achar aqui. Aí vai falar que ele lembra da Babilônia, né? Aí tem a Babilônia, que ela é totalmente destruída. É o 19, né? A vitória de Cristo. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos. É aqui quando ele volta lá, que eu acabei de dizer, que ele volta lá no monte, né, das oliveiras. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalo branco e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala assim, né? E no manto, e no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo, todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, nessa sétima trombeta, nós vemos o quê? Que todos os homens, todos aqueles exércitos que foram reunidos, que se reuniram ali para ir contra Israel, todos serão mortos. Aqui fala que é pela espada que sai da boca de Jesus. A espada é a palavra. E qual que é a palavra que o anjo falou? Lá, né? Ele deu a ordem. E aí, os homens, eles morreram. Houve o quê? Terremoto, que mudou toda a topografia. Imagina quando as pessoas morrem no terremoto, quando as coisas tudo começa a cair em cima delas, cidade cair, tudo caindo. Tudo. Porque aqui não é um terremoto qualquer não, gente, é um terremoto mesmo. Olha o 16, 19.
E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, pedras do tamanho, pedras de 30 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então nós vemos o quê? Que agora todos aqueles que não serviram ao Senhor, não buscaram o Senhor, que continuaram adorando a besta, que caíram nas suas ciladas, que se viraram contra Deus, foram todos mortos. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo. O dragão, ele vai ser preso por 1000 anos. E o Jesus Cristo, então, ele implanta o reino milenar de Cristo. No final dos 1000 anos, ele é solto por um pouco de tempo, engana também mais um bocado de gente, porque não sei como que uma pessoa vivendo num reino justo ainda vai se permitir ser enganada, mas vai acontecer. Vai acontecer. E aí, esses também serão mortos, né? E depois Jesus tem o juízo do trono branco e a nova Jerusalém que desce dos céus. Espero que você possa ter entendido um pouquinho, né? Um pouquinho. Não preocupa não, a gente vai continuar falando sobre este assunto. Vamos falar sobre mais coisas, vamos falar sobre a última geração, sobre os 144 mil, sobre a pregação que vai haver na grande tribulação e milênio, para que esses ficar bem claro, né, na mente de cada um, os acontecimentos, do que vai acontecer. O livro de Apocalipse não é um livro para ninguém ter medo. Sabe quem que devia ter medo dele? O diabo. Porque aqui está o final dele. E aqui está a vitória da igreja. Nós temos aqui nos alegrar, porque o mal vai acabar. O bem vai vencer. O bem sempre vence o mal e vai vencer. O nosso Deus, ele já é vitorioso, ele não vai ser. A vitória dele já foi conquistada lá na cruz do Calvário. E o diabo sabe que ele tem pouco tempo. Ele não é burro, não. Ele sabe que ele tem pouco tempo. E se você se deixar, ele vai te enganar. Porque ele não quer ser condenado sozinho. Que Deus te abençoe. Muito mesmo. Derrame sobre a sua vida uma unção, um temor de Deus. Para que você, seja achado no dia do arrebatamento da igreja. Santo. Que seja achado digno, desse arrebatamento. De ser arrebatado para não precisar passar por isso. Amém? Que Deus continue te abençoando.